que a gente tem aqui, primeiramente, sobre NutriTime nas proteínas. A proteína dividida em 3 a 6 refeições no dia, a gente consegue o efeito máximo aí da síntese proteica muscular, aumentar ela de uma maneira significativa, fracionando a proteína do dia em 3 a 6 refeições. Se a gente tem, vamos supor, 200 gramas de proteína no dia, a gente fracionar elas em 4 refeições, vai dar 50 gramas por refeição. Ou você pode, em uma refeição, colocar um pouco mais do que a outra, lembrando que a ingestão de proteína total, proteína animal e vegetal somada, beleza? Então a gente consegue no fracionar de 3 a 6 refeições no dia, a gente consegue otimizar bastante a síntese proteica muscular, beleza? Por quê? Porque uma refeição de proteína, o efeito anabólico da refeição de proteína dura, em média, 2 a 3 horas. É mais ou menos o tempo de digestão, é o efeito anabólico, elevando a síntese proteica muscular em 50%. Isso é o que a gente consegue aí de uma refeição de proteína, beleza? Então a gente mantém uma frequência, não necessariamente precisa comer de 3 em 3 horas, mas manter dentro de 3 a 6 refeições já se mostra ótimo para hipertrofia, desde que bata as necessidades individuais. Também temos estudos aí mostrando que 20 a 40 gramas de proteína já eleva ao máximo o efeito anabólico, avaliando a síntese proteica muscular. E esse efeito anabólico pode pendurar de 3 a 4 horas, mais do que essas 2, 3 horas. Por quê? Porque essas 3 a 4 horas é depois do treino. Porque o treino aumenta a síntese proteica muscular, aumenta a retenção de nitrogênio. Então a gente consegue captar mais aminoácidos para potencializar mais a síntese proteica muscular. Então se a gente joga de 20 a 40 gramas de proteína até 2 horas depois do treino, essa síntese proteica muscular é aumentada no seu máximo de 3 a 4 horas, o efeito anabólico no máximo. Então a gente consegue ter isso nos estudos, mostrando que 40 gramas é mais efetivo do que 20 gramas. 40 gramas chega até 20% a mais de síntese proteica muscular do que 20 gramas. Mas isso acontece em um treino volumoso. Não adianta ir lá fazer 1, 2, 3 exercícios leves, 4 exercícios leves e achar que 40 gramas de proteína vai ser excelente. Se não houver a sinalização primária, eu vou colocar aqui, ó, sinal primário. O sinal primário é o treinamento. Se a gente não tem sinal primário, a gente não adianta ficar socando comida. Então, se a gente tem um sinal primário forte, 40 gramas de proteína já se mostra suficiente para o máximo da síntese proteica muscular. E se a gente tem um sinal primário baixo, 20 gramas já é o suficiente. Beleza? Comer até 2 horas depois do exercício, cerca de 0,2 a 0,5 grama quilo de proteína. Então, depois do treino, a gente tem um espaço até 2 horas depois para conseguir o máximo do efeito anabólico da ingestão de proteína, sem ingestão de carboidratos. Só de proteína já é o suficiente para otimizar o anabolismo, beleza? Não precisando do carboidrato. Foi avaliado nos estudos dessa maneira, é o que eu estou passando aqui. Até 2 horas, cerca de 0,2 a 0,5 grama quilo de proteína, animal e vegetal somadas. Isso já é um outro estudo comparando grama a quilo. Aqui a gente foi de 20 a 40 gramas. Eu prefiro avaliar em 0,2, 0,5 para ter mais a exatidão. Por exemplo, um indivíduo de 110 quilos, 40 gramas, às vezes não é muito. Chega a 0,2? Chega. Mas às vezes não é o suficiente. A gente pode somar por grama a quilo. Beleza? Então vamos para o próximo. 30 a 40 gramas ou 0,6 grama quilo de proteína antes de dormir. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai dormir, a gente passa 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas dormindo sem ingestão de alimentos. Nesse momento a gente tem o sistema nervoso parasimpático, ele está trabalhando na recuperação, remodelação do tecido, recuperando o tecido muscular que ele recebeu dano no treinamento. Se a gente oferece proteína nesse momento, que é antes de dormir, a gente consegue favorecer a recuperação e a remodelação das proteínas danificadas no treinamento. Então a ingestão de proteína antes de dormir é um ótimo horário, tanto para levar uma saciedade, para não dormir com fome, quanto otimizar a síntese proteica muscular, beleza? 1 a 2 horas antes do treino,
a ingestão de proteína 1 a 2 horas antes do treino tem um efeito anticatabólico e aumenta a síntese proteica muscular. Isso quer dizer, se você come uma fonte de proteína 10, 20, 30 gramas, 0,2 gramas quilo de proteína 1 a 2 horas antes do treino, a gente consegue otimizar a síntese proteica muscular e diminuir o catabolismo de proteína no treino. O catabolismo de proteína no treino gira em torno de 5 a 15%. Se a ingestão de calorias é baixa, a gente vai catabolizar mais proteína, 10, 15% durante o treino. Se a ingestão de calorias é alta, a gente vai diminuir esse catabolismo para 5%. Se a gente aumenta a ingestão de proteína antes do treino, a gente diminui o catabolismo de proteína. A gente começa a oxidar menos aminoácidos e aproveitar e diminuir a degradação proteica, beleza? Então é um bom momento também de manter a ingestão de proteína. 70 a 90 gramas de carboidrato no pós-treino aumenta a retenção líquida de proteínas. O que isso quer dizer? Se 40 gramas de proteína a gente tem a síntese proteica muscular máxima, 70 a 90 gramas a gente daria a entender que poderia ser a mesma coisa, né? E vai ser a mesma coisa na síntese proteica muscular. 70 a 90 gramas vai ser a mesma coisa relacionado à síntese proteica muscular. 40 gramas vai aumentar a síntese proteica muscular o mesmo tanto que 70 a 90 gramas. Só que 70 e 90 gramas vai aumentar a retenção líquida de proteína. E qual é o impacto disso no metabolismo? O impacto disso é que a maior retenção de proteína, a gente diminui a degradação proteica muscular. Degradação de proteína muscular. Então, se a gente ingere maior ingestão de proteína, a gente diminui a degradação proteica muscular. Lembrando que a hipertrofia é relacionada com síntese proteica muscular versus degradação proteica muscular. Então, a gente precisa ter uma síntese maior do que a degradação. Se a gente aumenta a ingestão de proteína, a gente minimiza a degradação e aumenta a síntese. Lembrando que a degradação de proteína muscular é um passo importante para a hipertrofia. Por quê? Proteínas danificadas, actina e miosina danificadas, elas são remodeladas e elas também são eliminadas para surgir novas proteínas. Então a degradação acontece. A contribuição metabólica da proteína durante o dia, da proteína muscular durante o dia, é cerca de 25% da degradação de proteína de todo o corpo vem do tecido muscular. Então cerca de 25% vem do tecido muscular, do turnover proteico, como eu expliquei. Então a gente precisa repor para manter o efeito anabólico, beleza? Então o que a gente tem aqui de entendimento sobre as proteínas? Horários de boas ingestões. Se a gente dividir a proteína total, desde que se bata a ingestão, de 3 a 6 refeições por dia, a recomendação normalmente é 1,6 a 2,2 grama quilo de proteína por dia. Essa é a recomendação total no seu dia, é o que você tem que ter no dia. Menos de 1,6, para ser mais específico, menos de 1,4 grama quilo, a gente tem a diminuição da síntese proteica muscular. Então a gente tem que manter uma margem segura, 1,6 a 2,2 grama quilo de proteína por dia, divididos em 3 a 6 refeições no seu dia. Beleza? Horários de boa ingestão. Normalmente, pós-treino, que a gente tem um efeito anabólico pendurado por mais tempo, 0,2 a 0,5 grama quilo por refeição, fracionadas aí em por exemplo, 0,5 em 4 refeições, dá 2 grama quilo de proteína por dia, beleza? 30 a 40 gramas de proteína, ou seja, 0,6, 0,5 grama quilo de proteína antes de dormir, é um horário para melhorar o efeito anabólico, a recuperação dos danos musculares durante o sono, que é um horário onde a gente se recupera bem. Por isso que é importante manter o sono de qualidade. 1 a 2 horas antes do treino, como pré-treino, a gente também tem um bom horário para ingestão de proteínas. E no pós-treino, uma maior ingestão de proteína para a gente aumentar a retenção líquida dessas proteínas, beleza? Já que o treinamento promove aumento anabólico pela maior retenção de nitrogênio e permeabilidade celular, entrando mais aminoácidos, então depois do treino a gente aumentar a ingestão de proteína, a gente consegue uma maior retenção líquida de proteína. Lógico, se o treino foi pesado, beleza?